Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Fabinho Soldado deu a letra. Hoje, a prioridade no Corinthians, quando se fala em reforço, é encontrar um ponta, velocista e driblador. Dorival Júnior, Fabinho Soldado e o novo presidente Osmar Stabile entendem que essa é a prioridade número 1, é a peça que mais falta dentro do elenco alvinegro. Dorival tem batido muito forte nessa tecla. E um nome que agrada ao treinador corintiano é de Elinho, que já foi do São Paulo, negociado com o Red Bull Bragantino e vendido na temporada passada por 13 milhões e meio de euros ao Toluca do México. Samir Carvalho, que cobre o Corinthians, chegou a contar que o Timão tem o sonho de contratar o Elinho. Assim como o Fluminense tentou antes do Super Mundial, houve uma negociação entre Fluminense e Toluca que não foi para frente, nem o fato de ter o Super Mundial como trunfo permitiu ao Fluminense o convencimento do Toluca em relação a essa negociação. E o que seria do Corinthians? Há quem garanta que o Elinho é torcedor alvinegro, fanático, e que teria o sonho de atuar por seu clube do coração. Entrei em contato com um dos empresários do Elinho, ele é representado pelo Juliano Bertolucci, e a resposta que eu ouvi, abre aspas, muito difícil, o Toluca não o libera, fecha aspas. Imaginar o Elinho sendo comprado pelo Corinthians completamente descartado. Não há dinheiro para um investimento desse tamanho. O fato de o Elinho ser reserva no futebol mexicano, desde que ele se mudou foram 23 jogos, com 3 gols e 2 assistências, nem saiu do banco nas 2 partidas finais do Campeonato Mexicano contra o América, que o Toluca se sagrou campeão, poderiam facilitar eventualmente o empréstimo. Mas o empresário está assegurando que o Toluca está muito convencido de que o Elinho precisa continuar no clube. Hora de falar sobre Cuéllar. Você lembra dele? Volante que fez sucesso especialmente com a camisa do Flamengo e contratado no início dessa temporada pelo Grêmio. Passagem pelo tricolor bastante ruim. Só 13 jogos, nenhum gol e uma assistência. Tem sido muito mais reserva do que titular e dessa maneira está à disposição do mercado. O Grêmio entende que fez uma contratação equivocada ao fechar com um atleta que havia ficado nos últimos 4 anos na Arábia Saudita entre Al Hilal e Al Shabab. A verdade é que o Cuéllar chegou fora de forma, demorou para se entrosar e quando ficou bem, muito abaixo do restante do nível do time. Não joga há um mês. E se o seu clube buscar um volante experiente, o Cuéllar com 32 anos de idade pode ser uma alternativa. Tenho certeza que o Grêmio não criará dificuldades. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a possibilidade de uma troca envolvendo Fagner e William. Aí você deve estar achando que eu fiquei maluco, afinal de contas Fagner e William jogam no mesmo time, ambos no Cruzeiro. A grande questão é que o Fagner pertence ao Corinthians e está emprestado à Raposa até dezembro. E a avaliação até aqui é bastante positiva da chegada do Fagner, especialmente depois da contratação de Léo Jardim. O Fagner meio que tomou a posição de titular, deixando o William como reserva. Essa especulação da troca surgiu entre torcedores do Cruzeiro. Teve torcedor da Raposa sugerindo ou indicando que o Cruzeiro enviasse o William para o Corinthians e ficasse com o Fagner em definitivo. Não há nenhum movimento dentro do Cruzeiro nesse sentido. Qual seria a lógica? Se o Fagner está emprestado até dezembro, de você ceder o William, tendo a possibilidade de contar com os dois até o fim da atual temporada. A grande verdade é que o Cruzeiro vai deixar para decidir o futuro do Fagner um pouco mais para frente. A ideia é entender se ele vai manter o alto nível, se ele performa bem ao longo da temporada, para a partir daí discutir com o Corinthians possibilidades para uma permanência do Fagner para 2026. Jogador que teve seu contrato prorrogado recentemente no Corinthians, ele passou a ter um contrato de 2 anos de duração e que logo depois perdeu espaço para o Mateuzinho, foi emprestado ao Cruzeiro com quase 50% dos salários sendo pagos pelo Timão. Só para completar, na atual temporada o Fagner soma 12 jogos e 1 gol com a camisa cruzeirense. Um gol não, uma assistência com a camisa cruzeirense. Bora fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians e a possibilidade de os atletas convocados defenderem o Timão na quinta-feira no jogo contra o Grêmio, Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, a partir das 20 horas. São 8 atletas que desfalcam o Timão nessa data FIFA. Estou incluindo também o Felipe Longo e o Breno Bidon, que estão a serviço da seleção sub-20 no Egito. Até por conta da distância, esses dois estão praticamente descartados. Memphis Depay também tem pouca chance de jogar, até por estar em outro continente. Carrilho e Félix Torres estão no Peru. Eles se enfrentam, Carrilho da seleção peruana, Félix Torres da seleção equatoriana.
difícil imaginar que eles possam ser utilizados na quinta, até porque devem ser titulares de suas seleções. José Martínez está no Uruguai, defendendo a seleção da Venezuela. Tem Venezuela e Uruguai em Montevideo. Montevideo está bem perto de Porto Alegre, então não deve ser problema para o Martínez chegar a Porto Alegre na quinta-feira. A questão é a condição física, como é que ele vai se encontrar depois de jogar mais 90 minutos pela sua seleção. As mais prováveis presenças na partida de quinta-feira do Timão são de Hugo, goleiro da seleção brasileira, que vai estar na Neoquímica Arena nessa terça-feira para o confronto contra o Paraguai, e Romero, que pertence ao Corinthians, convocado pela seleção paraguaia, até por já estarem em São Paulo, devem fazer uma recuperação mais prolongada e devem jogar pelo Timão na quinta-feira. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com informação exclusiva. Pastor, lateral direito, 25 anos de idade, brasileiro, foi sugerido e agradou ao departamento de futebol do Corinthians. Esse jogador surge como uma alternativa se as negociações com o São Paulo por Igor Vinícius não avançarem. Já contei para vocês nos últimos dias que o Dorival Júnior havia aprovado a contratação do Igor Vinícius, que perdeu espaço no São Paulo e parece estar de saída. Mas o Tricolor não gostou tanto da ideia de liberar um jogador para um rival sem compensação financeira. A ideia do Corinthians é trazer um lateral direito sem gastar dinheiro, e é nesse contexto e nesse sentido que o Pastor começa a ganhar força. Se você não conhece esse jogador, eu conto que ele surge na base do Londrina, passa pela Ferroviária até se mudar para Portugal, onde joga para o Leixões, Portimonense e Farense. Na temporada que acabou de terminar lá em Portugal, foi titular absoluto do seu time com 34 jogos e 2 assistências. O nome foi sugerido para o Fabinho Soldado, que levou para a avaliação do departamento de análise do Corinthians. Houve aprovação, Dorival Júnior também gostou e as tratativas estão sendo conduzidas. O fato de o Farense ter sido rebaixado para a segunda divisão do futebol português facilita o negócio com o clube português. Só para completar, outro nome sugerido também para a lateral direita é de Joaquim Garcia. Esse é um argentino de 23 anos de idade que atua pelo Vélez Sarsfield. O grande problema é que ele não tem conseguido jogar. Sua última aparição em 23 de janeiro, causando enorme desconfiança no Timão. Corinthians que ainda busca um zagueiro e atacantes de velocidade para atuarem pelo lado do campo são as prioridades de Dorival Júnior para o segundo semestre. E você, o que pensa sobre os nomes que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que acaba de confirmar a perda de um atacante que parecia muito promissor. Giovani, 21 anos de idade, ponta direita e ponta esquerda. Ele havia sido comprado 4 anos atrás do Capivariano por 3 milhões de reais. Valor bastante alto para um atleta que chegou para o sub-20. Existia muita expectativa em cima do Giovani, mas a verdade é que ele não conseguiu decolar com a camisa do Timão. Importante lembrar também que desde o ano passado ele vinha tendo menos oportunidades, exatamente por conta de uma estratégia do Corinthians. A percepção interna era de que, já que ele não quis renovar, não podemos deixar que ele brilhe. Foram várias as tentativas para a extensão desse vínculo e o Giovani disse não a todas. O contrato só se encerrava em 31 de julho, mas o Corinthians e o Giovani se acertaram para a liberação imediata. A partir de agora é esperar onde é que ele vai pintar. Eu soube que o Red Bull Bragantino em algum momento fez contato, também teve oferta do Monza da Itália na temporada passada. A tendência é que o Giovani seja anunciado em seu novo clube nas próximas horas. Na atual temporada, Giovani disputou apenas 2 partidas com uma assistência. Só para completar o noticiário do Timão, Pedro Raul se igualou a Yuri Alberto em número de gols na atual temporada. Os dois atacantes que são do Corinthians, embora Pedro Raul esteja emprestado ao Ceará, ambos têm 13 gols cada. Já Alex Santana se despediu nas redes sociais do Corinthians, empréstimo fechado com o Grêmio, vai render $100 mil ao Timão e ele fica no Grêmio até o fim da temporada. Bora falar agora sobre um ex-corintiano livre no mercado. Romarinho, 34 anos de idade, aquele mesmo, autor de gols super importantes com a camisa do Timão, foi dispensado pelo Al Rayyan do Catar. O clube Qatari anunciou a saída de 3 atletas nas últimas horas. Romarinho, Paulo Vitor goleiro e Brenet, que é um lateral esquerdo estrangeiro. Importante contar que o Romarinho fez apenas 3 partidas pelo Al Rayyan. Ele havia se mudado no meio da temporada do futebol lá no mundo árabe. Ele defendia o Neon, que tinha tudo para subir para a primeira divisão.
Mas Romarinho tinha feito um tratamento para tentar engravidar a esposa e acabou sendo pego no doping. Para não correr risco de ficar sem o jogador, o Neon decidiu rescindir o contrato de forma amigável do Romarinho, que se mudou para o Al Rayyan, mas não foi feliz no Catar. Só 3 partidas, a última dela em 11 de março, até por isso Romarinho foi dispensado, liberado para buscar um novo clube. Resta saber se o futebol brasileiro é uma possibilidade. Quando da saída dele do Neon, já especularam o futebol brasileiro, mas a mudança pro Al Rayyan foi muito rápida. Imagino que se ele ficar desempregado por algum tempo, devam pintar propostas no futebol brasileiro e eu vou estar aqui para te contar cada uma delas. Combinado? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.